Olá, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? No vídeo de hoje nós estaremos falando algo muito importante e eu peço que estejam atentos para este assunto, porque é um assunto que normalmente não é comentado na igreja, tratado na igreja. Portanto, vamos então diretamente para o vídeo após a vinheta. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, está escrito: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu as duas cartas para os irmãos em Tessalônica, ele o fez porque, enquanto ele estava preso, os ímpios, as pessoas tentavam persuadir os irmãos recém-convertidos, dizendo que o Senhor Jesus já havia voltado, e eles ficaram para trás. Mas o apóstolo Paulo deixa claro o que haverá de acontecer antes da aguardada volta do Senhor Jesus. É costume, irmão, das igrejas, quando abordam esse versículo, atentarem para o texto o homem da iniquidade e apresentarem o entendimento clássico da versão apocalíptica, escatológica, para a presença de quando será e quem será o tal homem da iniquidade. Está numa visão correta, porque afinal de contas era disso que o apóstolo Paulo estava tratando. Já em Mateus capítulo 24, versículo 12, está escrito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Este é um versículo que é atribuído para as condições em que o mundo está atualmente. Contudo, não temos ainda a presença maciça do homem da iniquidade, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. É bem verdade que quando falamos em iníquo, olhamos para o lado de fora do nosso meio. Ou seja, o iníquo é automaticamente a pessoa ímpia. E por ser iníquo, este não herdará a salvação, conforme Mateus capítulo 7, versículo 23. Dito isto, irmãos, veremos a partir de agora se é possível que uma pessoa cristã também possa ser, ao mesmo tempo, uma pessoa que pratica iniquidade. O silêncio a respeito desse tema, porque ele não é muito abordado, não é tratado com essa visão, porque nós olhamos sempre para fora e nunca olhamos para dentro. Então o silêncio a respeito desse tema poderá fazer com que muitos estejam dentro da casa do Senhor e estarem literalmente no caminho de perdição ou estarem praticando iniquidade. Mas e aí, pastor Vasconcelos, o que vem a ser iniquidade propriamente dito? Atentarmos para este assunto, irmão, poderá fazer com que muitos cristãos possam descobrir que precisam nortear melhor o rumo das suas vidas, atentando para este tema que deveria ser algo conhecido e sabido de toda a Igreja do Senhor Jesus. Nessa oportunidade, eu convido, inclusive, aos líderes das igrejas para abordarem esse assunto com as igrejas, para que a membresia saiba, na verdade, o que o Senhor quer e como quer de nós, visto que somos o sal da terra e a luz do mundo. Durante a explanação desse vídeo, nós teremos 5 banners que colocaremos para ilustrar o entendimento para os irmãos. Portanto, eu peço que quando aparecer, pause o vídeo, anote os versículos, para que você tenha um conhecimento sobre aquilo que nós estamos abordando, para que você possa depois também pesquisar. Então, nós teremos aí 5 banners, tá? E você vai conhecer os textos contidos na Bíblia, nos alertando sobre a iniquidade.
A iniquidade, irmão, na verdade, define algo ou alguém que tem um comportamento contrário à moral, contrário à religião, contrário à igualdade, etc. A iniquidade está associada ao ato de ser mau, injusto, perverso, parcial. A iniquidade ela é praticada por quem é iníquo, ou seja, quem se opõe à equidade. Então, todo ato praticado de injustiça é iniquidade, tá bom? E a iniquidade ela se opõe à equidade. E agora, irmão, dá uma pausa no vídeo e observe estes versículos bíblicos que estão aí sendo mostrados. Salmo 53, versículo 1, Isaías 5,18, Jeremias 30,14, Ezequiel, capítulo 9, versículo 9, Oséias, capítulo 12, versículo 7, Miqueias 2, 1, Mateus 23, 28, Mateus 24, 12, Romanos 6, versículo 19. Tá bom? Acabamos de ver as definições de iniquidade. E no meio das diversas definições que vimos, duas delas que precisamos prestar bastante atenção é a prática da injustiça e da parcialidade. É muito grave essas duas condições praticadas por aquele que é iníquo. Então nós acabamos de conhecer as definições do que vem a ser iniquidade. Agora nós conheceremos o antônimo, ou seja, o contrário de iniquidade. O contrário da palavra iniquidade é equidade. E estaremos então conhecendo as definições desta palavra, que é exatamente o que biblicamente a palavra de Deus requer de cada um de nós. A equidade, irmãos, é apreciar um julgamento justo. Apreciação, virtude de quem ou de que manifesta senso de justiça, respeito, imparcialidade, lisura. Lisura, irmãos, significa integridade, honestidade na maneira de proceder, de julgar, de opinar, retidão, igualdade, justo. Portanto, a partir do momento que você, quando avalia algo e opina de maneira parcial, não é isso? A favor de A, a favor de B, você está sendo iníquo, porque nós devemos ser imparciais, tá? Imparciais. Portanto, possamos a conhecer, irmãos, né, de forma analítica, detalhada, aos textos que o Senhor está cobrando de que cada um de nós, para que coloquemos em prática as nossas vidas no dia a dia, na lida para com o nosso próximo e em todo lugar e ação que devemos ter e proceder. Toda pessoa, irmãos, que pratica a equidade, ela é uma pessoa denominada equânime. Diante disso, veremos a partir daí como é o caráter de uma pessoa equânime. O caráter da pessoa equânime, irmãos, é equilibrado, comedido, moderado, ponderado, prudente, sensato e tranquilo. Olha aí as características, irmão. Ele é equilibrado, não se precipita, ele é comedido, ele é ponderado, ou seja, ele avalia as coisas com cautela e prudência antes de tomar uma atitude. Ele é prudente, olha que a palavra diz, seja prudente como a serpente, não é? Ele é sensato, ou seja, ele é totalmente equilibrado, ele é totalmente cauteloso, ele é sereno, não é alvoroçado, ele é tranquilo. Esse é o caráter de uma pessoa equânime. Será que nós somos equânimes? E ainda que sejamos assim, equilibrado, comedido, moderado, quando nós julgamos ou avaliamos algo,
nós avaliamos imparcialmente, será? Ou avaliamos dando razão para aquele que não tem? Agora peço que você, mais uma vez, dê uma pausa no vídeo e faça a anotação dos textos bíblicos e referência e veja como as Escrituras Sagradas cobram de nós a prática da equidade, irmãos. Em outras palavras, o processo de regeneração, que é o fato de nós, ao ouvirmos a palavra, aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, logo em seguida vem o processo de santificação, que é o processo que requer de nós mudança na vida. E a Bíblia está cobrando isso em todo o tempo, através das condutas que nós precisamos ter. Precisamos ser equânime. Precisamos ser, na verdade, ter equidade no dia a dia e em nossas posturas, atitudes e procedimentos. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 a 9, requer que nós tenhamos não somente atenção, como lá está escrito, como também aprendamos a analisar os fatos que nos chegam e saibamos julgar com justiça e imparcialidade, para que não sejamos contados entre os injustos e sejamos lançados para fora da presença do Senhor, conforme está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 23. Dê uma olhada em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 a 9 ou 10 e analise. Preste atenção no que lá está escrito. O Senhor cobra que nós sejamos equânimes. Por isso ele fala muito a respeito de balança justa, é agradável ao Senhor. Dê uma olhada, Levítico capítulo 19, versículo 35 e 36, Provérbios capítulo 11, versículo 1, Provérbios capítulo 16, versículo 11, Jeremias capítulo 5, versículo 1, Oséias capítulo 12, versículos 6 e 7, Romanos capítulo 13, versículos 7 e 8 e mais uma vez 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 a 10. Você vai ver que o Senhor cobra muito. Por isso ele diz que balança justa é agradável ao Senhor. Peso justo é faz justo, bato justo, balança justa é agradável, é o que agrada a Deus. Ou seja, a balança, o nome do ponteiro da balança, aquele ponteiro que está no centro da balança, chama-se fiel. E ele tende a ir para o lado onde está o peso correto. Então, por isso que ele fala muito sobre a balança, tá? E nós precisamos atentar para esses detalhes, tá? Pause o vídeo direitinho e anote esses versículos. Este é um assunto que com certeza trará luz para a sua compreensão sobre um assunto que carece muito de ser tratado nas igrejas. Pois todas as vezes que falamos de iniquidade, vem ao nosso entendimento, por falta de esclarecimento, que o iníquo é sempre o ímpio, que está lá fora. Contudo, todo aquele que ao tratar de um assunto, ao dar uma opinião, ao fazer um julgamento, ao avaliar uma conduta para com seu semelhante, não lhe der o que é devido, o que é justo, não opina com imparcialidade, mas favorece a A ou a B, né? Porque é do seu grupo, é da sua amizade, é parente, é conhecido ou coisa dessa natureza, está procedendo de maneira iníqua. Está procedendo de maneira iníqua. E como acabamos de ver, todo injusto é iníquo. Todo injusto é iníquo. E todo injusto ou iníquo não herdará o reino dos céus. Você que ficou até aqui e foi lançado luz sobre seu entendimento, deixe o seu like, isso ajuda a fortalecer o canal e a plataforma também recomendar o nosso vídeo. Deixe o seu comentário se você tinha conhecimento detalhado, literalmente, desse tema tão importante para a sua salvação, que é sobre o que é, na verdade, a iniquidade. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para receber os nossos próximos vídeos. E se o vídeo te foi esclarecedor para a sua vida,
Ajude-nos a edificar outras pessoas. Compartilhe o nosso vídeo para conhecimento e edificação das pessoas do seu contato, para que também essas pessoas sejam despertadas em Cristo Jesus para a sua santificação, tá certo? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e até o próximo vídeo, na próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Até lá.